feliz aqui nesta noite? Glória a Deus! Estamos felizes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar que você está de pé e convidar você que trouxe a sua Bíblia. Alguém ainda carrega a Bíblia para a igreja? Deixa eu ver. Quantas pessoas trouxeram Bíblia? Hoje nós estamos na era digital, mas eu acho que eu sou meio assim antiquada, né? Eu gosto da Bíblia de papel. Mas eu também tenho a Bíblia no celular, mas a Bíblia de papel é a minha preferida, viu? Mas você que trouxe a sua Bíblia, seja de papel, seja digital, eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, engrandecer o Senhor, por mais uma vez poder ministrar a palavra dEle. Eu tenho muita gratidão a Deus, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar da sua palavra. Todo louvor e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Lu, que Deus continue abençoando as vossas vidas, o ministério desta igreja tão abençoada, que sempre está nos recebendo de coração aberto desde o primeiro dia que nós viemos aqui e tem nos dado a oportunidade também de falar do amor de Jesus, e eu sou muito grata pela vida deles. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, a minha família, a minha mãe, e pela vida também do pastor Antônio. Pastor Antônio, para quem não sabe, é o meu pastor, né, responsável pelo meu encontro com Jesus, não é assim, pastor Antônio? Me conheceu desde o princípio de tudo. Foi um instrumento, né, um dos instrumentos que Deus usou para nos levar a palavra de Deus e nos fazer conhecer o Evangelho. E foi através dele, da sua equipe, que a gente conheceu Jesus e estamos até hoje pregando o Evangelho do Senhor. E ele sempre brinca comigo, né, até quando eu estava no Brasil. Olha, cada alma que você ganha, eu também tenho uma pedrinha na minha coroa. Louvado seja Deus, né? Então ele tem muitas pedrinhas, glória a Deus, porque foram algumas almas que o Senhor nos entregou através do ministério. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Todos encontraram o livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo é o de número 21, diga, eu achei. Então vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando-o disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor, ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe, ó mulher, grande é a sua fé, seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Louvado seja Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigada pela sua atenção. Glória a Deus. Eu recebi da pastora Lu um tema que vai ser trabalhado durante este mês, que é o tema perseverança. E eu fiquei conversando com o Senhor em oração para que o Senhor me desse uma palavra que pudesse falar com a igreja nessa noite dentro deste tema ao qual foi proposto para este mês. Então, antes de eu começar dentro da minha mensagem, eu quero trazer para vocês aqui o significado desta palavra. Essa palavra perseverança significa a capacidade de continuar firme e constante em um propósito. É ação ou crença, mesmo diante de dificuldades, os obstáculos ou o desânimo. É a qualidade de manter-se determinado e persistente em alcançar um objetivo.
independente dos desafios ou adversidades que possam surgir. A perseverança envolve resiliência, paciência e a disposição de não desistir, mesmo quando o progresso é lento e os resultados não são imediatamente visíveis. Agora, uma tradução desta palavra no grego. No grego é hipomoné, que significa, primeiro, resistência, a capacidade de suportar e resistir às provações e dificuldades. Segundo, paciência, a habilidade de esperar calmamente, com firmeza por algo, sem perder a fé ou a coragem. Terceiro, constância, a qualidade de ser constante e persistente em um curso de ação, especialmente diante dos desafios. Então aqui eu trouxe esta pequena introdução desta palavra para que você possa já começar a compreender a dimensão que é esta pequena palavra chamada perseverança. Quando nós queremos alcançar um objetivo, quando nós temos em mente um objetivo ou um milagre ao qual nós estamos esperando no Senhor, nós precisamos compreender na íntegra o significado desta palavra, para que a gente possa entender a dimensão que essa palavra nos leva quando nós estamos falando sobre perseverança. E ao lembrar desta palavra e buscar o significado desta palavra, eu fui buscar um texto ao qual eu pudesse falar um pouco sobre perseverança. Eu tinha alguns textos que eu podia trazer para você, porque nós temos muitos personagens bíblicos que perseveraram e por causa da perseverança alcançaram os seus objetivos. E alguns deles, como José, por exemplo, não sabia nem qual era o seu objetivo final, mas ele perseverou na fé em Deus, que ele aprendeu com seu pai. E por causa dessa fé, lá na frente, ele foi entender o objetivo pelo qual a perseverança levou ele a alcançar. Então, eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre este texto que nós lemos. No capítulo 15, a partir do versículo 21, que vai nos falar sobre a mulher cananeia. Como os irmãos sabem, mas é bom repetir, porque a palavra afirmativa, a palavra firmada, ela nos faz lembrar melhor, ela traz de volta à nossa memória aquilo que às vezes nós esquecemos com o passar do tempo. O livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, ele é amplamente considerado um dos livros mais importantes da Bíblia. Por que um dos livros mais importantes da Bíblia? Porque nós vamos ver agora Deus falar através do próprio Jesus, através da própria palavra que se fez carne, depois de 400 anos de silêncio, desde Malaquias. Então, havia um silêncio enorme, havia um silêncio, um vago enorme, nesses 400 anos de silêncio. E agora, no livro de Mateus, começa então uma história através de Jesus, onde Jesus agora vem para mostrar qual era o sentido de tudo que se já havia profetizado lá atrás e que agora ia começar a se cumprir através da vida de Jesus. Então, considerado um dos livros mais importantes, Mateus ele vai apresentar Jesus como o Messias judeu, ele vai apresentar Jesus como ungido, destinado a cumprir as leis e as profecias do Antigo Testamento, e ele vai começar no seu livro relatando as boas novas. Ele vai destacar também a genealogia de Cristo, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Mas além de todos esses fatos importantíssimos, ele vai relatar muitos milagres que Jesus operou enquanto estava nessa terra, enquanto exercia o seu ministério. E ele começa a destacar muitos milagres de Jesus e trazer lições importantíssimas para nossas vidas, inclusive nos dias atuais. Porque a palavra de Deus, ela é atual. A palavra de Deus, mesmo escrita há mais de 2000 anos atrás, ela hoje pode nos ensinar algo que nós estamos vivendo no presente. Eu sempre brinco quando a gente chega diante de uma porta que se abre sozinha, e alguém disse, nossa, a modernidade chegou. Você
pisa na beirada da porta, a porta se abre sozinha, né? Nós avançamos para o futuro. Mas lá na Bíblia a porta já se abriu sozinha. Quando estavam presos aqueles 2 homens e o anjo chegou e estremeceu a terra e a porta se abriu, os portais se abriu. A Bíblia ela é muito atual. Ainda nos tempos presentes, ela tem sempre algo especial para nos ensinar. Muito bem. Então, dentro desses milagres, nós chegamos no capítulo 15. Nós chegamos no versículo 21, que foi um milagre que Jesus operou na vida dessa mulher cananeia. Para você entender o que estava acontecendo aqui dentro desse texto, você precisa entender o contexto. Não tem como eu falar do texto sem falar o que vem antes dele. Então agora o texto começa nos dizendo que partindo Jesus dali, ele foi para as regiões de Tiro e Sidom. Partindo Jesus da onde? Aonde Jesus estava? O que Jesus estava fazendo? Por que ele tem que ir embora dali agora para as regiões ali gentílicas? Por que ele vai sair da onde ele estava? Tudo tem uma explicação. Para você entender melhor o texto, você precisa se ater aos detalhes desse texto. E esse texto está dizendo que partindo Jesus dali aonde? Jesus estava na região da Galileia, dentro de um contexto histórico. Eles e os seus discípulos estavam na região da Galileia. E nesse momento está havendo um confronto. Jesus está confrontando os fariseus. Dentro desse contexto, Jesus está confrontando os fariseus, que era uma das seitas mais influentes daquele tempo. Era um povo, por exemplo, que ele vai profetizar, Jesus vai lembrar de uma profecia de Isaías, quando o próprio Jesus ele vai dizer assim, este povo ele me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, estão distantes de mim. Porque os fariseus eram uma seita que eles eram se apegados muito às leis. Eles estavam apegados às leis. Eles achavam que cumpriam tudo que a lei estava escrito. Porém, Jesus, quando chega e é confrontado por eles, Jesus começa a mostrar que eles também não estavam assim cumprindo a lei da forma que a lei era para ser cumprida. Então, agora começa este confronto. Os fariseus que eram tradicionalistas, que tinham grande valor na lei, que muitas das vezes eram vistos como hipócritas no seu comportamento espiritual. E agora Jesus, ele vai viver este momento crítico contra os fariseus, começa a criticá-lo. Porque agora os seus discípulos que participam de uma reunião, não lavaram as mãos antes de comer. Isso era algo que era tradição, uma tradição religiosa que precisava ser cumprida à risca. E os discípulos não lavaram as mãos. E por causa disso eles começaram a perseguir Jesus e começaram a dizer para todos que Jesus era profano, que os seus discípulos eram profanos e começavam a espalhar isso nas cidades em que eles estavam habitando naquele momento. Então começa agora este confronto. Começa agora este confronto entre fariseus e Jesus e seus discípulos. E nesse exato momento, Jesus percebe que é um momento crítico e que ele precisava se retirar daquela região. Ele precisava sair de cena um pouquinho, para que todo aquele fuzuê desse uma acalmada. Então agora Jesus vai sair da Galileia e vai se refugiar em Tiro e em Sidom. Ele vai se refugiar nas terras gentílicas, porque estava havendo este confronto. Mas o que você está querendo dizer com toda essa história? Porque tudo tem uma explicação e tudo tem uma lição para nós. E até dentro dessa história que eu estou contando aqui, dentro desse contexto histórico, nós temos uma lição que Jesus está nos ensinando. Que lição é essa? Qual é a primeira lição que esse texto vem nos ensinar? Que há momentos na sua vida, meu querido e minha amada irmã, que você precisa se retirar. Quando você percebe que as coisas estão um pouco afloradas, quando você percebe que o confronto ele está demais, você precisa se retirar. Você tem que saber a hora de entrar numa guerra, mas você também tem que saber a hora de sair de uma guerra. Existem momentos que você precisa sair do ambiente que você está para deixar o Espírito de Deus trabalhar em seu favor. Ele só vai te trazer de volta quando o ambiente estiver favorável para o agir dele. Jesus era Deus, Jesus estava como homem, mas ele era Deus, ele era o Senhor. E até ele, como Deus, entendeu
que era o momento dele se retirar, dele ficar sozinho, dele refletir, dele dar um tempo de toda aquela confusão que os fariseus estavam fazendo com o seu nome e com os nomes dos discípulos. E Deus está nos ensinando que tem hora que você precisa se retirar. Tem hora que você precisa dar um tempo da situação. Tem hora que você precisa sair um pouco e deixar Deus falar por você. Porque não é no muito falar, não é no muito explicar. É Deus quem vai agir e trabalhar ao seu favor. Louvado seja Deus. Se puder me dar um pouquinho de microfone aqui, de retorno, que eu estou perdendo a voz. Por favor, minha amada. Então, como eu estava dizendo, você precisa saber o momento certo. E Jesus agora se retira para Tiro e Sidom, nasquelas regiões gentílicas. Muito bem. Eles agora vão para esse território gentílico, que especialmente é a região de Tiro e Sidom. E eu trouxe aqui geograficamente, rapidamente para você, era uma região situada na Fenícia, que é o nosso atual Líbano. E Marcos agora vai relatar que Jesus preferia manter a sua presença discreta, buscando um tempo de paz longe dos seus perseguidores. Isso você encontra no livro de Marcos. Marcos dizendo, Jesus queria estar só. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava na região de Tiro e Sidom. Lá ele queria descansar, dar uma pausa na mente, dar uma pausa em toda a situação que estava acontecendo com ele. Você entende que até Jesus precisou dar uma pausa? Você entende que até Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, ele precisou dar uma pausa? Ele precisou sair de cena? E tem gente que quer ficar batalhando em batalhas que não são suas. Tem gente que quer ficar confrontando o que não precisa ser confrontado. Quando Jesus foi confrontado, pastor Marcos, ele só deu uma resposta: vocês são hipócritas. Os seus lábios estão dizendo que me honra, mas o teu coração está longe de mim. Jesus virou as costas e foi embora. Jesus não ficou discutindo com o fariseu, porque ele não precisava ficar discutindo com o fariseu. Ele era o Senhor e a terra haveria de ver que ele era Deus. Você precisa compreender que há momentos na tua vida, meu amado e minha amada irmã, sai de cena. Deixa Deus agir por você. Não discuta, não bata a boca, deixa o Senhor falar por si. Deus é o teu advogado fiel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, Jesus agora então parte para aquela cidade. E quando ele chega ali, não querendo que ninguém soubesse que ele está ali, coisa difícil, né? Coisa difícil é Jesus se esconder. Eu acho que não tem como ele se esconder. E ele queria se esconder, mas aonde ele estava, alguém achava ele. Aonde Jesus estava, alguém achava, alguém dizia, Jesus está por aí. Alguém saía da sua casa, ia arrastando, tocava na orla dele e ia ser curado. Outro dizia, Jesus está na casa de Pedro, então vamos para a casa de Pedro. Dava um jeito de entrar. Jesus está lá na casa de Simão. Ia lá também, a multidão encontrava ele. Não tinha como esconder. Não tem como Jesus se esconder de nós, porque na terra há um povo sedento pela presença de Deus. Na terra ainda há um povo que ama o Senhor. Na terra ainda há um povo que suplica pela tua presença, que ama a sua presença. Se você está aqui nesta noite, você não está aqui para me ouvir pregar. Você não veio aqui porque senão o pastor Marcos ia te ligar. Você não veio aqui porque senão a pastora Lu ia te cobrar. Você veio aqui porque você ama a Deus. E a tua alma anseia pela presença de Deus. A tua alma não vive sem a presença de Deus. Da onde eu poderei me esconder de ti, Senhor? Se eu for do mais profundo do mar, lá tu estás. Se eu subir do mais alto dos céus, lá tu estás também. Ninguém pode fugir da presença de Deus. E lá está ele, nas regiões de Tiro e Sidom, não querendo que ninguém soubesse que ele estava ali, mas uma mulher descobriu. Uma mulher descobriu. Uma mulher gentílica, uma mulher cananeia, uma mulher fenícia. Quem é esta mulher? O texto não vai me dizer o nome dela, mas o texto vai me dizer qual era a sua origem. O texto não vai me dizer o seu parentesco, mas o texto vai me dizer que ela tinha uma filha. O texto me diz quem ela era, qual é a região que ela era e qual era o problema que ela tinha. O texto não me revela a identidade, mas o texto me revela quem ela era. E ela vai nos trazer algumas lições que eu quero falar com você. Esta mulher cirofenícia, cujo nome não é mencionada, apenas sua origem é conhecida. Ela vai enfrentar vários obstáculos significativos
para alcançar o seu objetivo. E eu busquei em vários personagens bíblicos que pudessem nos trazer lições de perseverança. Mas essa mulher aqui, ela me trouxe tantas lições. Eu copiei aqui umas 7 e parei. Porque se eu fosse continuar debruçando no texto, eu ia encontrar umas 20. Porque ela teve muitas lições para nos ensinar. E nós vamos falar de alguma delas nesta noite. Louvado seja Deus. Quem está comigo entendendo a palavra, diga glória a Deus. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro obstáculo que esta mulher tinha, era o que eu comecei a dizer aqui, era a sua origem. O primeiro obstáculo que ela tinha para alcançar o seu objetivo, que era encontrar Jesus, fazer um pedido para Jesus, era a sua origem. Por que a sua origem? Porque ela era uma mulher cananeia. E quem eram os cananeus? Para você entender, você precisa conhecer algumas coisas para você entender o texto como ele é. Observe comigo, uma mulher cananeia, descendentes dos antigos habitantes da terra de Canaã. Os cananeus eram vistos como um povo perverso, idólatra, desde os tempos bíblicos. O patriarca Canaã foi amaldiçoado na tradição judaica por um incidente envolvendo seu pai Noé, que gerou a hostilidade entre os cananeus e o povo de Deus. Ou seja, a partir desse momento os cananeus foram amaldiçoados. Os cananeus eram um povo corrompido, um povo que não fazia parte daquilo que Deus havia planejado de primeiro momento, que Deus havia planejado no contexto que eu estou dizendo deste texto, porque todos nós já estávamos no plano de Deus. Mas o que eu quero dizer é que no primeiro momento, este povo era o povo inimigos do povo de Deus. E lá estava esta mulher da origem cananeia, desta origem, que foi amaldiçoada por Deus, querendo encontrar com Jesus, querendo falar com o Pai, querendo falar com o Messias, querendo falar com o judeu, querendo falar com aquele que era considerado o povo de Israel. Que obstáculo grande, meus irmãos! Qual é a perseverança que essa mulher teve que ter? Que coragem de ter que sair da tua casa para encontrar Jesus? Ela sabia que seria muito difícil alguém deixar ela conseguir falar com Jesus. Ela sabia que seria muito difícil os discípulos abrir passagem para ela conseguir falar com Jesus. Aquela mulher que tinha uma origem contrária à vontade e ao povo de Deus. Porém, o texto me diz que ela sai da sua casa, ela vai buscar o encontro que ela queria com Jesus, não olhando para a sua origem, não olhando para qual país, para qual povo ela pertencia. Ela queria encontrar Jesus, ela queria quebrar protocolos e paradigmas para ter um encontro com o Senhor. E o que isso está ensinando para mim e para você? Olha o que o Espírito falou no meu coração. Não importa qual é a sua origem, não importa de onde você veio, não importa qual maldição lançaram sobre a sua família, não importa se a sua família é cristã ou não é cristã, se a sua família veio da macumba como a minha veio, se a sua família veio sei lá de onde, Deus não está preocupado com a sua origem. Se você perseverar, se você quiser, você vai ter um encontro com Ele. Ei, tem gente que diz, eu não mereço, porque minha casa a vida toda serviu a Satanás. Eu não mereço ir até Ele, porque a vida toda a minha origem foi de pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Deus está dizendo, não importa a sua origem, se você crê nele, se você perseverar nele, você vai alcançar o seu objetivo. Aleluia! Não importa de onde você veio, não importa qual a maldição lançaram sobre a sua família, a partir do momento que você vem para os pés do Senhor, tudo é quebrado e destruído e lançado aos pés da cruz. Tem gente que vira crente, que serve ao Senhor e continua achando que está debaixo de maldição. Que crente é você, meu querido? Tem gente que serve ao Senhor há muito tempo e diz, eu faço isso, acontece isso na minha vida, porque foi lançada uma maldição lá atrás no meu avô, no meu bisavô, e eu carrego isso até hoje. Que crente é você, meu querido? A partir do momento que você persevera,
que você tem um encontro com o Senhor, que você sai do seu estado de miséria e vai buscar na fonte que é o Senhor. Não tem mais maldição e encantamento sobre você e sobre a sua família. E Deus está dizendo nesta noite para alguém: levanta a tua mão, porque eu estou profetizando e eu sou pregadora pentecostal. Me ajude a pregar levantando a tua mão, porque eu estou dizendo uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor está dizendo: não tem maldição sobre a tua casa, não importa qual é a sua origem. Hoje você faz parte do reino de Deus. Aleluia! Santo e exaltado é o nome do Senhor. Vamos lá? A segunda coisa que esse texto nos ensina: o obstáculo que essa mulher enfrentou, porque ela era uma mulher. Era um grande obstáculo. Você pode perguntar: o que tem a ver você ser uma mulher ou você ser um homem? Para aquele tempo tinha tudo a ver. Tinha muito a ver. Porque além de ser cananeia, ela era uma mulher que enfrentava muitas barreiras impostas pela religião e pela sociedade judaica. As mulheres não eram vistas como eram vistas hoje. As mulheres tinham algumas restrições significativas em sua interação pública, em participações nos cultos religiosos. Então agora, além daquela mulher, ela ser uma cananeia, a origem dela já estava colocando um grande obstáculo. Agora ela tinha o segundo obstáculo, era ser mulher. Como que uma mulher ia conseguir chegar perto do mestre? Como que uma mulher ia conseguir falar com Jesus se ela não podia nem se expressar e abrir a sua boca quando estivessem os homens reunidos em uma reunião? Como que ela conseguiria? Como que aquela mulher abriria sua boca para pedir para o Senhor o que ela almejava na sua alma? Presta atenção. Deus está nos ensinando, mulheres e homens e crianças, jovens e adolescentes. Se preciso for, quebre barreiras. Se preciso for, quebre protocolos. Se preciso for, quebre tradições. Se preciso for, faça o que for necessário, mas persevere no seu propósito. Aquela mulher tinha muita coisa que impedia ela de ir até ele. A tradição dizia que não. A origem dizia que não. A religião dizia que não. Mas ela disse: eu vou quebrar protocolos e paradigmas, mas eu vou perseverar até alcançar o meu propósito. Tem gente, meu amado irmão, que não vai, fica de braço cruzado. Tem gente que não persevera porque fica vendo um monte de impedimento. Eu não vou porque o fulano vai falar. Eu não vou porque é assim que funciona lá naquele lugar. Eu não vou porque há essa tradição. Eu não vou porque há essa barreira. Eu não vou porque há essa dificuldade. Eu não vou porque alguém vai dizer alguma coisa. E você está deixando de perseverar e alcançar o teu milagre porque você está parado. E Deus está dizendo para nós: quebre protocolos, quebre paradigmas, quebre o que for necessário, qualquer barreira que tiver na tua frente, mas persevere para alcançar o teu milagre. Essa mulher perseverou. Louvado seja Deus. Um outro obstáculo que eu coloquei aqui, que esta mulher enfrentou, que ela não era a prioridade de Jesus. Isso aqui é forte. Isso daqui é essencial você ouvir. Ela não era, naquele momento, a prioridade de Jesus. Poxa, como é difícil eu saber que eu não sou a prioridade agora. Como é difícil eu ouvir um não, talvez, do meu Senhor. Como é difícil eu ver meu irmão sendo abençoado e a minha bênção ainda não chegou. Como é difícil eu me alegrar com o meu irmão que recebeu a bênção se eu estou esperando. Como é difícil o irmão que chega com 30 dias e recebeu o documento e você está com 30 esperando o seu. Será que você consegue se alegrar com a bênção do seu irmão? Porque ainda não chegou a sua vez? Esta mulher aqui não era a prioridade. Mas olha o que ela fez. Por que ela não era a prioridade? Eu vou te explicar.
como gentia, aquela mulher não estava entre os primeiros focos da missão de Jesus, que inicialmente estava direcionado apenas para o povo de Israel. Os gentios não faziam parte da promessa messiânica direta, até que o evangelho fosse pregado a todas as nações após a ressurreição de Cristo. Então, primeiramente, Jesus estava cumprindo sua primeira missão, o seu primeiro passo, que era tratar com o povo de Israel, que era pregar para o povo de Israel, que era tirar todos os espinhos do meio do seu povo e trazer a palavra e a verdade no meio do povo de Israel. Então aquela mulher não era prioridade, ela era uma gentia. Jesus não estava ali por causa dela. Jesus estava ali por outro motivo. Jesus foi descansar a mente. Jesus foi sair das discussões com os fariseus. E agora Jesus está lá. Porém, quem quer alcançar o milagre e o propósito, ele não perde a oportunidade. E aquela mulher vai pensar, é a única oportunidade que eu tenho. Será que Jesus vai voltar nessas terras de novo? A terra do inimigo? A terra dos cananeus? Será que Jesus vai pisar aqui de novo nessa terra? Eu acho que ele não volta mais aqui não. Eu vou correr lá e vou conversar com ele. Eu vou enfrentar as dificuldades, os obstáculos, mas eu vou lá conversar com ele. E agora, ela não era a prioridade. Ela não estava no topo da lista. Mas olha o que o Espírito Santo me deu quando eu estava lendo esse texto. Mesmo que você não esteja no topo da lista, se você perseverar, se você demonstrar sua fé em Jesus, Ele vai te tirar de trás e vai te colocar na frente. A perseverança atrai o coração de Deus. A perseverança faz Deus quebrar protocolo. A perseverança faz Deus tirar você lá de trás e te colocar na frente. A perseverança faz Deus tirar você de longos anos de espera e colocar você na frente da fila. Era Deus dizendo, você não é prioridade, mas porque você perseverou, eu vou lhe atender. Você está entendendo o que Deus está falando esta noite? Você está entendendo que o Espírito Santo está te dizendo? Você pode estar muito tempo esperando, mas por causa da sua perseverança, o Senhor pode te tirar de trás e te colocar na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você repetisse esta frase, para ela ficar bem frisada na sua alma. Se você não levar nada do que eu preguei aqui, nada. Se daqui a pouquinho você não lembrar de nada que eu falei aqui, mas se você frisar e falar com os seus lábios, a sua mente vai gravar. Somente essa frase, eu quero que você fale comigo. A perseverança atrai o coração de Jesus. Só mais uma vez para você não esquecer, a perseverança atrai o coração de Jesus. Se você levar só isso para casa, tá bom. Vamos lá. A próximo obstáculo que essa mulher enfrentou. O próximo obstáculo. E esse obstáculo é forte. É uma palavra que eu nem gosto de falar. Eu nem gosto de falar sobre ele. Eu gosto de falar sobre Jesus. Mas tem hora que a gente tem que falar sobre ele também. O grande obstáculo que essa mulher enfrentou foi o diabo. Diga assim. Só isso. Eu falo o nome dele não. Foi um grande obstáculo na vida daquela mulher. Vou te explicar por quê. Como nós temos o texto, você sabe que aquela mulher foi em busca de Jesus porque ela tinha uma filha em casa que estava endemoniada. Parece comigo, né, mãe? Essa história parece comigo. Tinha uma filha, eu era endemoniada, e minha mãe foi buscar Jesus. Esse texto é minha cara, pastor. Eita glória. Então, esta mulher, ela foi até Jesus porque na casa dela, ela tinha uma menina, uma filha que estava endemoniada. E ela já tinha buscado recursos, com certeza, em outras coisas, para que a sua filha pudesse ser curada, libertada. Porém, ela entendeu que era algo espiritual, porque ela já chegou lá dizendo. Dessa vez não foi Jesus que fez o diagnóstico, foi a própria mãe, né? A mãe já chegou dizendo assim, a minha filha está lá em casa possuída por espíritos malignos. Ela está endemoniada. A mãe já entendeu que era algo espiritual. Então, quando ela chega lá,
que ela disse isso para Jesus, ela já entendia o que era. Então, o diabo não queria que aquela mulher saísse da casa dela. Ele não queria que aquela mulher fosse buscar ajuda em Jesus. Ela tinha uma filha possuída por um espírito maligno, que certamente ela havia buscado ajuda em outros recursos, mas percebeu que o problema era espiritual. Tem coisas, minha amada irmã, que você resolve com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua profissão, com aquilo que você aprendeu. Mas tem coisas que é só Jesus. Tem coisas que não adianta nós ficar correndo para lá e para cá, que não vai resolver. É só Jesus. Quando eu atendia os pacientes lá no Brasil, e eu começava a conversar por um determinado momento, na primeira sessão eu começava a conversar com aquela pessoa, eu já começava a entender, Senhor, isso daqui não tem nada a ver com psicológico, isso daqui é espiritual. Porque a gente que tem esse discernimento, você sabe detectar o que é demônio, o que são doenças mentais que precisam ser tratadas. Você tem que saber diferenciar, porque tem gente que está sofrendo com algo que precisa de tratamentos psicológicos e está achando que é demônio. E tem gente que está tratando o psicológico, não está resolvendo, porque é coisas espirituais. Você precisa entender essa diferença. E deixa eu te dizer o que essa mulher está nos ensinando. O diabo, ele não quer que você persevere. O diabo, ele não quer que você vá ao encontro de Jesus. O diabo, ele quer impedir você de avançar. E uma das artimanhas do diabo é tocar naquilo que te mais dói, naquilo que te mais fere. No caso desta mulher, a sua filha. Sempre ele vai tentar te ferir naquilo que ele sabe que é a sua ferida que não foi tratada. Quando ele descobre que a sua ferida ainda está aberta, que a sua ferida ainda sangra, que a sua ferida ainda está lá escondida dentro de você, e ele descobre isso, é lá que ele vai mexer. Porque ele sabe que lá ele vai tirar a tua estrutura. Ele sabe que lá ele vai mexer com o teu emocional. Ele sabe que lá ele vai abalar os seus alicerces. É por isso que ele foi lá na menina. Porque quem sabe aquela mãe só tinha aquela filha. O texto não me diz que ela tinha marido. Não me diz que ela tinha outros filhos. Me diz, a minha filha está endemoniada e eu vim buscar socorro. Quem sabe a única coisa, a única esperança, a única pessoa que aquela mulher convivia era aquela menina. E agora o diabo foi lá e tocou. Naquilo que ela mais amava. Naquilo que ela mais almejava. O propósito do diabo é matar? Matar, roubar e destruir. Ele não quer que você saia da tua casa e busque Jesus aqui na igreja. Ele quer que você fique lá na tua casa. Ele quer que você desista dos seus filhos. Ele quer que você desista da sua família. Enquanto ele te aprisiona lá dentro, ele vai te atormentando. Ele vai te aprisionando com coisas que te afastam da presença de Deus. Por que hoje em dia tem muita gente pregando? Eu não preciso mais de congregar, eu congrego lá da minha casa. Eu assisto culto online, glória a Deus para quem está online. Eu fico lá mesmo, está melhor. Eu oro na minha casa porque é difícil conviver com o povo. É difícil ter comunhão com os irmãos. É difícil conviver, pessoas são diferentes. E acha melhor que estar congregando na sua própria casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Esta é a estratégia de Satanás. Porque se você não tem comunhão aqui, como que você vai ter comunhão lá? Lá todos vamos estar reunidos. Seremos uma só família, um só povo. Aprenda a conviver com as diferenças. Não existe ninguém difícil. Existem pessoas diferentes de nós, com culturas e ensinamentos diferentes. E ele começa a te atormentar, e ele começa a te amarrar dentro de casa. E ele vai colocando coisas no seu caminho para te afastar da presença de Deus. Mas sabe o que essa mulher fez? Abriu a porta da casa dela. E foi até Jesus. Deixou a filha dela lá e disse, fica aí. Daqui a pouco eu volto.
eu vou buscar recursos em quem pode fazer um milagre por mim. Eu vou buscar ajuda em quem pode fazer o milagre por mim. Porque ela perseverou. Ela recebeu a libertação da sua filha. Você precisa entender que Satanás, ele tem que sair da tua casa a partir do momento que você tem um encontro com Jesus. Ele não pode mais ter poder lá dentro da sua casa. Se ele está tendo poder lá dentro, alguma coisa errada está acontecendo. É tempo de você refletir e começar a analisar onde que a brecha está, para você começar a tapar esta brecha. Porque a partir do momento que você sai da tua casa, vai buscar ao Senhor da tua alma, da tua vida, a libertação para a sua família, a esperança para a sua família, a novidade de Deus para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir. Eu tenho mais 2, se não der tempo eu falo só mais um. Outro obstáculo que essa mulher enfrentou. O silêncio de Jesus. Quando ela chegou até Jesus, no primeiro instante, no primeiro momento, e contou sobre a sua filha. Senhor, eu tenho uma filha que está lá em casa endemoniada. Tem misericórdia de mim, ela disse. E o texto me diz que Jesus não lhe respondeu palavras. Oh, irmão, como é difícil não ouvir a voz de Jesus. Como é difícil o silêncio de Jesus. Quando você quer que ele fala e ele. Quando você ora e ele. Quando você vai na casa do profeta, ora por mim e ele. Ninguém quer ouvir o silêncio de Jesus. E quando ela não escuta palavra nenhuma, era Jesus falando com ela através do silêncio. Porque o silêncio de Jesus também é resposta. O silêncio de Jesus também é respostas. Existem momentos que Jesus se cala. Existem momentos que você pode gritar. Você pode se fazer de louco. Para que ele possa falar com você, mas ele vai estar em silêncio. Mas o que ele está querendo nos ensinar no silêncio é: aprenda que o silêncio dele também é resposta. Que mesmo que ele não fale, não significa que ele não está te ouvindo. Que mesmo que ele não traga respostas, não significa que ele não esteja trabalhando ao seu favor. É que tem hora, ele precisa se calar. Tem hora que ele se cala para ver até onde você vai chegar. Para ver a tua perseverança. Para ver se você vai murmurar. Para ver o que você vai fazer quando ele te coloca no processo do silêncio. Jesus se cala. Mas ele não nos deixou de ouvir. Às vezes o silêncio dele só está querendo nos dizer: persevere, não desista, continue orando, continue lutando, continue caminhando. Ele não está dizendo com lábios, mas ele está te demonstrando com atitudes dentro desse processo. Muito bem. Para nós irmos mais adiante. Outro obstáculo. Os discípulos. Os que eram de perto. O que estava mais próximo de Jesus e próximo dela. Quando ela está lá, gritando, clamando, pedindo socorro, tentando chamar a atenção de Jesus. Vem os discípulos: Senhor, deixa que nós despede ela, manda ela embora. Essa mulher está gritando atrás de nós. Ela está falando muito alto, gritando, chamando a atenção, perturbando. Deixa a gente mandar ela embora, ela está atrapalhando. Já que o senhor não falou nada com ela, já que o senhor está em silêncio, os discípulos devem ter pensado assim: o Senhor não quer nem ouvir essa mulher, o Senhor não quer nem saber dessa mulher cananeia. Vamos mandar essa mulher embora ao Senhor. Opa! Olha a resposta que Jesus deu.
Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele dá uma resposta, ele cria um cenário para ver agora qual seria a atitude daquela mulher. Então, quando a mulher cirofenícia buscou a ajuda de Jesus para sua filha possuída, os discípulos tentaram impedi-la, mandando embora, pois ela estava clamando atrás dele. E que lição isso vai nos trazer? Algumas pessoas que estão próximas de nós. Olha que legal isso aqui. Olha que bênção isso aqui que Jesus nos deu. Algumas pessoas que estão próximas de nós, elas podem tentar nos desmotivar. Ela pode fazer você entender que é melhor parar de clamar, parar de gritar, parar de pedir socorro, parar de pedir ajuda. Mas o que esta mulher nos ensinou é: não se deixe influenciar por esses desmotivadores. Sabe aquele grupinho que existe aqui? Existe ou só lá no Brasil? Aquele grupinho que só serve para te desmotivar. Vamos fazer isso daqui? Vai dar certo não. Irmão, você pode me ajudar naquele negócio ali que nós estamos fazendo um negócio? Ih, pastor, não tem tempo não. É melhor só nem fazer isso, o povo nem vai, o povo nem gosta desse tipo de coisa. Vamos fazer uma vigília na igreja para ir só 2 pessoas, para quê? O povo não vai. Desmotivadores de propósitos, fantasmas que habitam no meio do povo para desmotivar a igreja de avançar. Mas Deus está dizendo para nós: avance, persevere no propósito ao qual Deus colocou no seu coração. Não deixe de gritar pela tua família. Não deixe de pedir socorro quando você precisar. Jesus está te ouvindo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está te ouvindo. Aleluia. Jesus vê a sua perseverança. Continue buscando. E para terminar, olha, deu tempo. O último obstáculo, pastor Marcos, igreja do Senhor, foi a resposta que Jesus deu para aquela mulher. Diga assim, bem alto, porque parece que tem gente dormindo. Diga assim, nem sempre Jesus vai me dar a resposta que eu quero ouvir. Nem sempre. Às vezes você quer um sim, ele vai dizer não. Talvez ele vai dizer para você, espera mais um pouquinho. Você ainda não está pronto, mas eu estou pronto, Senhor. Tanta luta que eu já passei, tanta prova, Senhor. Será que eu não estou pronto para receber a bênção? Falta mais um pouquinho. Eu achava que eu estava pronta há 14 anos atrás. Eu esperei 14 anos o vaso sendo amassado. E Jesus, você vai quando você estiver pronta. Você vai quando chegar a hora. Você vai quando você estiver no ponto que eu quero que você chegue lá. É assim. Nem sempre a resposta de Deus é a que nós queremos ouvir. Quando ela clamou por socorro pela segunda vez, Jesus deu a resposta agora. No primeiro momento ele ficou em silêncio. No segundo momento ele deu a resposta, mas não era a que ela queria ouvir. Talvez não fosse a que ela queria ouvir, com certeza, né? E Jesus disse para ela assim, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Talvez você pense assim, nossa, Jesus foi mais educado, né? Que expressão doída. Mas não era tão doída naquele tempo. Porque cachorrinhos era uma expressão que se dava aos gentios, aos cananeus. Dizia-se cachorrinhos. Era uma expressão. Não era algo tão grosseiro como soa para nós nos dias atuais. Então, ele diz assim, como que é esse negócio? E ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos, no caso o povo de Deus, de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos e dar para os povos gentios, aqueles que ainda não é o tempo, não é a hora. Essa expressão que estava sendo usada para referir aos gentios. Olha,
nem sempre Jesus vai nos dar as respostas que desejamos ouvir. Pois Ele não nos dá o que queremos, mas Ele nos dá o que precisamos. Não é o que você quer. É o que Ele olha para você e diz, isso aí você precisa. Você quer isso aqui? Você não precisa disso, isso aí é só para a sua vaidade, para o seu ego. Não, você não precisa. Agora, o que você necessita, o que você realmente precisa, isso eu te dou. Então, às vezes, Ele quer ver a nossa reação diante do processo que Ele nos coloca. Alguns recebem o não de Jesus e sai da igreja, murmura, fica com raiva de Jesus. Alguém aqui já ficou com raiva de Jesus? Seja sincero, alguém já ficou? Ficou bravo? Por que Jesus me deu isso aqui? Tem gente que coloca Jesus na parede. Jesus, mas que negócio é esse? Eu sou tua serva. Eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta. Por que eu estou nessa prova, Senhor? Começa a botar Jesus na parede. Porque não ouviu aquilo que queria ouvir dele. Porque ele está deixando você lá mais um pouquinho. Ele está ali, ó, deixando você passar pelo processo doloroso. No entanto, meu amado, aquele que persevera. Aleluia. Aquele que persevera, como fez aquela mulher, alcança o objetivo, alcança o milagre. Aí eu deixei uma pergunta assim para finalizar, ó. Você vai murmurar ou você vai perseverar? Porque o que fez ela alcançar seu objetivo foi aqui, ó, a resposta que ela vai dar para Jesus. Porque talvez se recebesse uma resposta dessa, ela ia falar assim, que Jesus mal educado. Vou embora também, não quero saber disso aqui mais não. Me chamando de cachorrinha. Me chamando desse nominho aí. Vou sumir daqui. Mas aquela mulher, ela estava determinada. Eu só saio daqui depois que eu receber minha bênção. Eu só saio daqui quando Ele me ouvir. Eu só saio daqui quando Ele liberar a palavra sobre a minha casa. Você está entendendo? Jesus está dizendo para você, você não pode desistir diante dos obstáculos que estão na sua frente. Você precisa perseverar, porque enquanto você perseverar, Ele vai liberar a palavra de vida sobre a sua casa. Aleluia. Ela não desistiu e disse assim para Jesus, Senhor, mas os cães, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Senhor, os cães também comem da migalha. Ela está dizendo assim, Senhor, eu sei que Tu é dono de tudo isso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar uma porçãozinha dessa bênção. Eu sei que essa porção, Senhor, não é preparada para mim agora. Mas eu estou aqui te pedindo, perseverando, clamando. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um pedacinho dessa porção. Uma migalhinha, Senhor, ela vale para mim. Porque eu sei que se o Senhor me der um pedaço, uma migalhinha, a minha filha vai ser liberta e eu vou alcançar o meu milagre. Fica de pé para me concluir. Ela estava dizendo, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me entregar a bênção. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode liberar uma palavra sobre a minha casa. E quando aquela mulher falou isso, o texto diz que Jesus olhou para ela e disse, ó mulher. Ó mulher. Grande é a tua fé. E seja feito isto, conforme tu desejas. E sua filha ficou sã na mesma hora. Diga comigo assim, na mesma hora. Diga assim, não foi depois. Não foi depois de 3 dias. Diga assim, na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. É o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. É na mesma hora.
é no momento exato. É na hora que ele decidir. É na hora que ele vê que você está perseverando. É na hora que ele vê que a tua fé alcançou. E se nessa noite você está aqui, e você está como essa mulher, perseverando, crendo, ele vai nesta noite liberar sobre a tua casa. Ele vai nesta noite liberar sobre a tua família. Ei, ele está dizendo a libertação para você e a tua casa. Ele está dizendo a milagre para a tua família nessa noite. Se você crer, se você perseverar. Eu termino o meu sermão dizendo para você uma coisa. Se você está com dificuldade, porque está tendo alguns obstáculos na sua vida, para você alcançar um objetivo e você não está tendo força para perseverar. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Você não está tendo força para perseverar, insistir, batalhar, lutar, ter resiliência, ter vontade, ter força. Sobre esta palavra que eu preguei agora, sobre esta palavra profética que eu estou liberando agora, eu quero que você venha aqui na frente. Se você só vai vir se você crer. Você não vai vir para me agradar e para encher aqui não. Eu não precisa vir. Você vai vir se você tem fé. Porque eu vou contar junto com você 2 dias. Quantos dias que eu estou dizendo? 2 dias. Eu vou liberar a palavra sobre 2 dias. Para você vir aqui contar o seu testemunho. No próximo culto. No próximo culto eu estou dizendo. No próximo culto. Daqui a 2 dias. Eu estou profetizando e dizendo. Que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Se você crer, saia do teu lugar e vem na frente, porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua casa, sobre o teu projeto, sobre o teu objetivo. Eu vou liberar. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé, isso é para quem vai perseverar. Deus está dizendo, em 2 dias eu vou abrir a porta, diz o Senhor. Oh! Rabashure me canta alabaste. Pode vir na frente. Meu esposo também para me ajudar a orar. Pastores. Aleluia. Pode cantar. O grupo de louvor abençoado. Enquanto eles louvam, nós vamos orar, colocar as mãos, interceder, profetizar. Deixa Deus te usar. Não esconda os talentos que Deus te deu. Essa terra precisa de gente com talentos. Com talentos para ser usados. Se você é um profeta, profetize. Se você tem um dom de orar, ore. Deus conta com você nesse tempo. Deus conta com você nessa hora. E Ele está dizendo, deixa eu te usar. Não espere só da pregadora. Nós todos somos instrumentos nas mãos de Deus. Vamos orar. Pai, através desta palavra que foi pregada agora. Esta palavra ela é vida. Esta palavra é profética. Esta palavra, Senhor, foi o Senhor que me deu. Quando eu estava orando e te falei, Senhor, eu quero uma palavra para aquela igreja. E eu disse, Senhor, eu quero algo novo, Senhor. Eu quero algo dos céus. E eu olhei para esse texto, Senhor, e falei, Deus, eu já tenho um sermão nesse texto. E o Senhor me disse, não, eu vou te dar algo novo. E o Senhor me deu esta palavra nessa tarde específica para esta igreja. E eu estou profetizando através dela, Senhor, que aqui estão pessoas que estão perseverando. Algumas delas estão perdendo a força. Algumas delas, Senhor, não estão conseguindo mais ir adiante, porque o inimigo está tentando fazê-la parar. Mas agora, Pai, no nome de Jesus, e através dessa palavra profética que eu estou liberando, as portas vão se abrir. Oh, meu Deus, o diabo agora perde as suas forças. Começa agora a desprender as correntes agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero agora a vida. Eu libero agora a vida, perseverança, força. Para que essa
essas vidas alcançam o milagre. É dentro de 2 dias, Pai. É dentro de 2 dias que o Senhor me falou. É dentro de 2 dias que o Senhor me falou. Milagres vão acontecer nesta casa. Pessoas vão testemunhar o que o Senhor fez através desta palavra profética que está sendo liberada agora. Que está sendo liberada agora. Receba. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se isso é verdade, Pai. Se isso é verdade, Senhor. Se o que eu estou pregando é verdade, Senhor. Começa agora a renovar vidas neste altar. Começa agora a renovar vidas neste lugar. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Chama de fogo. Libera, Senhor. Renovo, línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo. Toca, Espírito de Deus, mais forte. Rabashure mi cantore balabashai. Mi cantore bechou de canta labashure mi calabácia. Levanta suas mãos e adore ao Senhor por 1 minuto. Ni machou de canta rabashure bihacia. Lebe calabashu de canta labashaia. Lebachou de cantore bekele bachare bahacia. Libi canto de bechou de canta labachuri bicalabácia. Levanta a tua mão e adore. Levanta a tua mão e adore. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa Deus agir na casa. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da saúde. Ele é o dono do dinheiro. Ele é o teu Senhor. Xarabacachure me canta rabaxarabácia. Oh, decanta labachure me ralachai. Eu não sei se está aqui na casa, mas existem 2 pessoas que eu preciso orar. Aquele jovem que está lá atrás, vem cá, meu filho, eu preciso orar por você. E eu preciso orar pelo Kevin. Já tem 3 dias que Deus mandou eu orar por ele. Se ele estiver lá fora, manda ele entrar. Se ele não tiver, eu vou orar depois. Mas eu preciso orar por ele. E esse jovem aqui também. Vem aqui, meu filho, na frente. Pode ficar aqui embaixo. Vem aqui o irmão Gesiel. Depois você vem aqui e fica perto dele. Com a sua esposa, líder de jovens. Perto dele aqui. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Arabacachure me canta arabachai. Eu preciso orar pela Camila também. Vem aqui. Você pode sair daí? Alguém pode cuidar aí pra você? Pode? Vem aqui, eu preciso orar por você também. Eu preciso orar. Existem pessoas específicas. Isso, ainda bem que ele está aqui. Fica aqui. Vem aqui, Camila também. Arabaxoure me canta arabachai. Ribacachure canta arabachure bihalabácia. Oh. Ai de cantore bichore calabácia. Ribacachure bihalabachure cai. Aleluia. Coloca as suas mãos sobre as minhas mãos. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero apresentar a tua serva nas tuas mãos. Senhor, eu vejo que ela tem um sonho. E muitas das vezes, meu Deus, parece que esse sonho, ele se empaca no meio do caminho. E às vezes a sua filha desanima. Depois ela volta de novo. Depois ela desanima. Depois ela tenta de novo, Senhor. É algo na vida dela que ela precisa perseverar. Perseverar. Porque é algo que tu prometeu para ela ainda quando ela era pequena. E o Senhor disse que ia entregar na mão dela e que seria grande. E o Senhor vai entregar isso para ela, Pai. E em nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê força a ela. Eu oro para que o Senhor ajude ela. Eu oro para que o Senhor quebre as barreiras de impedimento sobre a vida dela. Para que ela possa alcançar o que o Senhor tem para ela. Tira o embaraço do caminho dela agora. Tira a confusão da mente dela agora. Tira, Senhor, a dúvida da mente dela agora e traz clareza.
clareza naquilo que o Senhor está levando ela a viver, nesse propósito que o Senhor tem para acontecer na vida dela. Eu oro por ela, abençoando a Camila. No nome de Jesus, amém. Seja abençoada. Desde o dia que eu te vi, na verdade, lá no Brasil ainda, que o Jonathan sempre falou muito de você, que ele te tem como um irmão. E eu falei assim, o Kevin agora é o meu filho. Se ele é o teu irmão, então ele é o meu filho. E quando eu te vi a primeira vez na igreja, foi automático o meu amor por você de mãe. Deus colocou você como um filho. E desde então eu oro por você como um filho. E o Senhor há 3 dias tem me incomodado para orar por você. Kevin, Deus não vai te perder. Deus não abre mão de você. A palavra que eu preguei hoje, ela diz que não importa a sua origem. Não importa de onde você veio. Não importa qual é a sua família. Não importa se você foi trazido a este mundo com alegria ou não. Deus já tinha um projeto na tua vida. E Deus está mandando te dizer, Kevin, Ele não abre mão de você. O inimigo está cirandando na sua vida, querendo te cegar, querendo tirar a tua visão espiritual, porque Deus tem um chamado na tua vida, Kevin. Você será um pregador. O Senhor te usará os teus lábios como um grande homem de Deus. Eu estou liberando isso na tua vida hoje. E eu estou dizendo, Kevin, que o Senhor, Ele está quebrando toda a armadilha de Satanás contra a sua vida. É no nome de Jesus que nós estamos destruindo agora as fortalezas do inferno contra a sua vida, contra a sua mente agora. Em nome de Jesus, toda confusão mental, oh Deus, ele te pertence. Satanás, Senhor, quer levar a vida dele, mas o Senhor quebra o laço. Quebra o laço agora de morte. Cai por terra todo embaraço. Quebra agora. Na autoridade do nome de Jesus agora. Todas as armadilhas contra a vida dele, sai agora. No nome de Jesus, ele é teu. Ele é teu. E nós declaramos o Kevin uma bênção. Nós declaramos ele um profeta. Nós declaramos ele um pregador do teu evangelho. Em nome de Jesus. A decisão é sua, diz o Senhor. Para viver o bem que ele projetou para ti. Ou para viver o mal e a armadilha que o inimigo está cirandando na sua vida. Assim diz o Senhor. Pai, eu oro por esse jovem. Qual é o seu nome, meu querido? Oh, Gabriel, Jesus te ama tanto. Tu és um levita na casa do Senhor. Pai, eu quero orar pelo Gabriel. Senhor, o Senhor também não abre mão do Gabriel. O Senhor também não desiste do Gabriel, Senhor. Às vezes ele até perde as forças, Pai. O Senhor me mostra às vezes ele dizendo, Senhor, não vou dar conta. Ele diz, Senhor, não vou aguentar. Eu não vou suportar viver isso até o fim da minha vida. Ele diz, a minha graça te basta. Gabriel, a minha graça te basta. Não pare de me adorar, Gabriel. Não pare de me louvar, porque enquanto tu me louva, eu te liberto. Enquanto tu me louva, eu quebro as cadeias contra a tua vida, Gabriel. Os meus projetos, Gabriel, é grande. Eu tenho um lugar reservado. Eu tenho uma cadeira para você sentar, Gabriel. A obra que eu tenho contigo é desde o ventre da tua mãe. E eu não abro mão de você. Eu te renovo nesta noite, Gabriel. Eu te renovo com uma gotinha do meu óleo. Eu te renovo com a força da minha glória, para que tu saibas que eu sou o teu Senhor. Eu quebro agora a armadilha de Satanás. Eu quebro agora e destruo as forças dele contra a sua vida. Eu repreendo o mal. Eu repreendo agora, cai em retirada. Nós dançamos por terra agora. Nós não aceitamos. Ele é de Jesus e ele vai viver os projetos. Ele vai viver os sonhos que Deus projetou para ele.
Deus te diz assim, Gabriel: mergulha na minha presença. Existem 3 pessoas na tua vida, diz o Senhor, que você precisa se afastar correndo. Deus está dizendo: você sabe quem é. Se afaste enquanto é tempo. Não se corrompa com as más amizades, porque, Gabriel, o que eu tenho para ti é grande. Se você perseverar, tu verás a minha glória e o que eu vou fazer na sua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja levanta a mão e diga: glória a Deus. Diga mais alto: glória a Deus. Diga: obrigada, Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. E nós te agradecemos, Pai, por tudo. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ir sentando, glorificando. E quando você vai sentando aí, deixa eu te falar uma coisa. Quem lembra dessa caixa? Quem lembra? No ano de 2024, no início do ano, nós fizemos isso aqui para o ano inteiro. E quando foi agora no meio do ano para cá, eu cheguei no mozinho, eu falei para ele: está na hora de colocar o povo para avançar de novo, porque tem alguns que estão retrocedendo e o Senhor não quer que você retrocessa. Deus quer que você dê um passo mais para frente, e nós vamos trabalhar na perseverança. E tanto é que eu estava preparando esta palavra para ministrar no dia de hoje, mas quando foi ontem eu não estava bem. Eu pedi ela para ministrar e não falei para ela sobre a palavra, e ela ministrou sobre a palavra que eu iria ministrar hoje. Então Deus está presente, e persevere. É tempo de avançar, é tempo de avançar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, meus queridos e amados irmãos. Irmão Gesiel pede para avisar que o ticket da feijoada já está com ele ali, ó. O meu já está aqui, você entregou na minha mão. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua visitação nessa noite. Obrigado pela manifestação do teu amor, entregando a tua palavra aos nossos corações. Nós saímos daqui renovados, restaurados, e Pai, encorajados a continuar perseverando naquilo que o Senhor nos chamou. Leva a tua igreja em paz, cobre com teu sangue, que o teu favor venha nos alcançar sempre, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus.